Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. Este debate está sendo transmitido na internet, pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora, a jornalista Vera Magalhães, da Folha de São Paulo, e o jornalista Rodrigo Cabral, da Rede TV, farão perguntas aos candidatos. Vejam as regras. O jornalista tem 30 segundos para perguntar. O candidato responde em 1 minuto e meio. O jornalista faz a réplica em 30 segundos e o candidato tem 1 minuto para a tréplica. Informa o candidato Patrus Ananias que a comissão negou o seu pedido de direito de resposta. Agora, a Vera começa essa rodada. Por favor, Vera, 30 segundos. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos. Eu vou perguntar ao candidato Márcio Lacerda. Candidato, o presidente estadual do seu partido, Valfrido dos Mares Guia, é réu no chamado Mensalão Mineiro, que ocorreu em 1998 na campanha à reeleição do então governador Eduardo Azeredo, do PSDB, partido que também o apoia. É coerente criticar o PT pelo mensalão, sendo que o Ministério Público disse que o caso aqui de Minas foi laboratório para o esquema nacional? Obrigado, Vera. Candidato Márcio Lacerda, só tem 1 minuto e meio para responder. Obrigado, Vera, pela pergunta. Nos momentos em que eu fui perguntado sobre o atual julgamento do mensalão, a única resposta que dei foi que a mais alta Corte de Justiça do país tem toda a autoridade e o reconhecimento da nação para fazer um julgamento justo, condenar quem deve ser condenado e inocentar quem é inocente. E, para o caso de Minas Gerais, a minha posição é a mesma, que a justiça defina. É importante que haja julgamento, porque sem julgamento o inocente não é inocentado. É importante que o inocente também seja inocentado. Em relação à pessoa do nosso presidente estadual, eu acredito na inocência dele, ele está fazendo toda a força para que o julgamento ocorra, para que ele possa ser inocentado. Então, a pior forma de justiça é a justiça que não funciona. Portanto, essa injustiça nós não podemos permitir que tantas pessoas em Minas Gerais sejam acusadas e o julgamento não ocorra. Obrigado, candidato. Vera, 30 segundos para a sua réplica. No Mensalão Nacional, o senhor chegou a constar do relatório de saques da CPI dos Correios como beneficiário de recursos do Valério Duto, mas não foi denunciado pelo Ministério Público. Recentemente, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, disse que o Ministério Público adotou critérios políticos na hora de definir quem seria ou não denunciado e, por isso, o senhor ficou de fora. Como o senhor responde a isso, candidato? Candidato, só tem 1 minuto para responder. Eu não fui sequer ouvido pela CPI, fui ouvido pela Polícia Federal por iniciativa minha, e em nenhum momento fui indiciado nem denunciado. Tenho todos os documentos comprovando a minha total inocência no caso. A Delúbio Soares, eu suponho que ele tenha feito essa irresponsabilidade, essa injustiça, cometido esse crime de calúnia, de denúncia caluniosa contra mim, por desespero, com a perspectiva provável da sua condenação. E, portanto, se ele fez essa acusação, que a comprove. Obrigado, candidato Márcio Lacerda. Agora o Rodrigo Cabral, da Rede TV, faz a pergunta. Rodrigo. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos. Eu vou perguntar para o candidato Patrus Ananias. Candidato, recentemente, na sabatina da Folha de São Paulo, o senhor disse que não viu e nem ouviu falar nada sobre o mensalão em Brasília, que começou aqui em Minas Gerais. Na época, o senhor foi deputado federal e ministro do governo Lula. Qual a opinião do senhor sobre o mensalão que, segundo o Supremo Tribunal Federal, teve desvio de dinheiro e empréstimos fraudados para acobertar a corrupção? Obrigado, Cabral. Candidato Patrus, só tem 1 minuto e meio. Eu sou advogado, professor de Direito, e aprendi que, para nós darmos uma opinião sobre um processo, é preciso conhecê-lo, conhecer os autos, conhecer as alegações das partes. E eu não estou vivendo o processo que hoje está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós devemos aguardar a decisão da mais alta corte no país. No momento, as minhas energias, a minha atenção estão voltadas para a população de Belo Horizonte, para o projeto que nós estamos apresentando à cidade, para recolocar Belo Horizonte no caminho do desenvolvimento econômico, vinculado com o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento sustentável. Belo Horizonte enfrenta hoje novos desafios e a cidade precisa de uma nova liderança
que tenha uma interlocução mais alargada com o Brasil e com o mundo, e que tenha uma interlocução com a população de Belo Horizonte. Uma liderança que, ao mesmo tempo, que saiba ouvir, que implante espaços de participação popular, que saiba dialogar, mas que tenha determinação para agir e enfrentar os problemas da cidade, como nós temos hoje na saúde, no transporte coletivo, na mobilidade urbana, na segurança e em tantas outras frentes. Neste momento, o meu coração está voltado para Belo Horizonte. Obrigado, candidato Patrus. Rodrigo Cabral tem 30 segundos para a réplica. Candidato, o presidente do seu partido, Rui Falcão, declarou que a decisão do Supremo, que condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT, foi um golpe de Estado. Mas dos 11 ministros do STF, 8 foram indicados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. O senhor concorda com o Rui Falcão ou com aqueles que acham que o Mensalão foi o escândalo mais grave do governo Lula? Obrigado, Cabral. Candidato Patrus, eu tenho 1 minuto. Embora eu seja uma pessoa que goste de ler, como sabe bem a população de Belo Horizonte, gosto de estudar, tenho a minha formação jurídica, eu não sou comentarista político e nem analista do Poder Judiciário. Neste momento, eu não estou advogando, não estou lecionando, pedi licença nas minhas atividades profissionais para me dedicar a uma única causa, a causa de Belo Horizonte. A Belo Horizonte que nós queremos, a Belo Horizonte que nós merecemos, a Belo Horizonte que nós queremos aqui e agora, enfrentando os desafios que estão ameaçando o futuro da cidade, mas a Belo Horizonte que pense também nos nossos filhos, nos nossos netos, nas gerações futuras. Belo Horizonte é o centro da terceira região metropolitana mais importante do país. É a capital de Minas. Os caminhos do Brasil passam por Belo Horizonte. A nossa cidade não pode ficar imobilizada. Nós temos que enfrentar os desafios e propor medidas novas e ousadas. Obrigado, candidato Patrus. Agora a Vera Magalhães, da Folha, volta a fazer pergunta. Vera. Eu vou perguntar agora à candidata Maria da Consolação. Candidata, a senhora tem criticado as obras da Prefeitura para a Copa do Mundo, dizendo que elas têm causado transtornos à população de BH. Eu queria saber se a senhora, caso eleita, pretende paralisar essas obras ou auditá-las. O que a senhora vai fazer em relação a isso? Obrigado, Vera. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Eu quero ser a prefeita que vai abrir a Copa do Mundo em Belo Horizonte. Agora, nós temos que discutir as obras. Elas têm que melhorar a vida da população. O que vai ficar? Qual é o legado da Copa? Nós vamos fazer obras só para enriquecer os grupos, as empreiteiras e os financiadores das campanhas, das candidaturas da continuidade, ou nós vamos utilizar bem esse dinheiro para garantir a melhoria das condições de vida da população de Belo Horizonte? É isso que nós estamos discutindo. Por isso, nós vamos auditar, sim, as obras. Porque, se eu tiver provado que houve qualquer desvio de recurso público, nós queremos a punição dos responsáveis. Porque nós não podemos permitir que o nosso dinheiro seja transformado em concreto, porque aqui em Belo Horizonte agora não é transformar em capim, é em concreto. Porque faz e refaz obra todos os dias. É um absurdo uma coisa dessa. A Avenida Antônio Carlos estava pronta, mas esqueceram que tinha que fazer uma alça de acesso para o Mineirão. Por que não planejaram isso antes? Nós vamos planejar bem as obras de Belo Horizonte, porque planejar bem as obras significa utilizar bem os recursos públicos, gastar corretamente, para não termos que ficar refazendo obras e mais obras. A exemplo da trincheira da Pampulha. Aquela obra, todos os anos, ela faz uma reforma, mas não resolve o problema, porque ela foi construída de forma errada desde o início. Obrigado, candidata. Agora a Vera tem 30 segundos para a réplica. A senhora não acha que um evento como esse, como a Copa, traz ganhos permanentes para a cidade em matéria de urbanismo e em matéria de desenvolvimento econômico? Não seria uma proposta um pouco radical paralisar essas obras por conta dessas críticas que a senhora tem feito? Obrigado, Vera. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Eu não disse que vou paralisar. Auditar as obras é necessário, porque, se tiver desvio de dinheiro público, nós temos que fazer essas pessoas pagarem. Porque vocês acabaram de discutir aqui sobre o mensalão. Nós não podemos continuar permitindo que o nosso dinheiro seja utilizado dessa forma. Nós temos que construir uma outra política nesse país. Dinheiro público significa dinheiro da classe trabalhadora, que todos os dias passa um sufoco para trabalhar, para pagar os impostos, e paga mais impostos do que os ricos nesse país. E aí ele tem que ser utilizado para melhorar a vida das pessoas. Ele não pode ser utilizado para enriquecer os que já estão mais ricos do que nunca.
Por isso nós vamos auditar e vamos planejar as obras, vamos observar como elas estão acontecendo. E queremos mais, queremos realizar obras que melhorem, de fato, a vida do conjunto da população, para que essas obras sejam permanentes, para não ter que, lá na frente, refazer novamente uma obra, fazer mais uma quebradeira dentro da cidade e não resolver o problema da cidade. Obrigado, candidata. Agora o Rodrigo Cabral volta a fazer pergunta. Eu vou perguntar agora para o candidato Alfredo Pfister. Candidato, o senhor defende isenção de IPTU para professores e aposentados. Recentemente, numa entrevista, o senhor foi questionado sobre o assunto e não apresentou números. O senhor já calculou os custos disso para os cofres públicos? E o senhor não teme abrir um rombo nas contas da Prefeitura e prejudicar toda a sociedade? Obrigado, Cabral. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Eu tenho falado, sim, que em valorizar o professor, uma das formas de valorizar o professor é isentá-lo de IPTU. Tenho falado, sim, em isenção até do aposentado até 3 salários mínimos. O aposentado trabalhou a vida inteira para construir uma casa. Não é justo a Prefeitura cobrar desse aposentado um aluguel, que, na verdade, é um aluguel. O IPTU de Belo Horizonte, muitas vezes, onera demais a pessoa. Para quem pode pagar, o aposentado que ganha bem, que são raros, ele vai continuar pagando. Essa renda de 3 salários mínimos que eu estou falando é uma renda da família. Não vai ser tanta gente que vai ser isentada. Portanto, eu não vejo nenhum impacto, até porque a quantidade de dinheiro que tem na Prefeitura, às vezes até sem ser aplicado, parado, eu tenho notícias, o jornal não tem os dados, é evidente, eu não tenho esses dados, confesso a você que dei uma olhada superficial, não fiz um cálculo, mas eu vejo possibilidade de fazer isso. A verdade, Rodrigo, é que eu tenho vontade de fazer tudo isso. Eu aqui não vim fazer promessa, e que eu vim falar para vocês o que eu tenho vontade de fazer. E eu tenho vontade de fazer muita coisa. Eu tenho vontade de melhorar Belo Horizonte. Melhorando o salário, melhorando... Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Agora o Rodrigo Cabral tem 30 segundos para a réplica. Candidato, o senhor não teme abrir um precedente perigoso? Por que isenção de IPTU só para professor e aposentado? Por que não, por exemplo, para policiais, para bombeiros, para médicos? Isso não deixa o eleitor meio desconfiado, porque propostas como essa, de repente, beneficiam apenas parte da população, o que seria injusto com toda a sociedade? Obrigado, Cabral. 1 minuto para a tréplica do candidato Alfredo. Essa ideia me ocorreu, Rodrigo, pelo seguinte. Eu entendo o que você falou, entendo perfeitamente que pode criar algum constrangimento, sim. Mas essa ideia me ocorreu porque, num determinado momento, quando eu falo em valorizar o professor da rede municipal, talvez para aumentá-lo imediatamente, eu não tenha condição, tem que passar pela Câmara, tem que fazer um projeto, eu não tenho condição. A isenção do IPTU é uma coisa que o prefeito pode fazer. Eu vou isentar o professor e vou explicar para a população, estou isentando o professor da rede municipal porque é uma forma de valorizar o professor. Estou isentando o aposentado, que tem uma renda familiar até 3 salários mínimos, que é uma forma de desonerar o aposentado, que já tem que comprar remédio, já tem que correr atrás de um monte de coisa e não consegue. Então, eu acho que a população vai entender muito bem por que eu estou isentando esses 2 segmentos.